Olá, meus amores! Nossa aula hoje é de História. Abra um livrinho de História de vocês na página 39. Hoje nós iremos falar sobre as invasões francesas, certo? Bom, a gente sabe que quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram os indígenas. E a gente sabe também, que nós já estudamos, que eles descobriram a árvore do pau-brasil. Então, a primeira riqueza do Brasil foi o pau-brasil, cuja tinta obtida do tronco era valorizada na Europa. Eles utilizavam, a gente já falou sobre isso, né? Eles utilizavam a tinta para atingir os tecidos. Não foi explorada apenas pelos portugueses, a árvore do pau-brasil. Desde a chegada dos portugueses, outras nações, entre essas, os franceses também exploraram muito dessas árvores. Os franceses obtinham as árvores e outros produtos tropicais por meio da negociação com os indígenas, que trocavam por presentes trazidos pelos franceses. Esses presentes, gente, não eram coisas de grande valor, não. Era pente, penacho, espelho, faca, certo? Entre outras coisas. Tecido. Dessa forma, os franceses passaram a identificar os melhores locais do litoral brasileiro para realizar tais trocas. Então, nós sabemos que o nosso litoral ele é extenso. Então, os franceses já sabiam quais eram os índios e eles podiam fazer essa troca, né? E se beneficiar. Claro que os franceses saíam mais bem beneficiados do que os índios. Essa prática levou os portugueses a procurarem estabelecer pontos de fiscalização ao longo de todo o litoral. Os franceses estavam tão à vontade em nossas terras que, em 1555, comandada pelo vice-almirante Nicolas Durand de Villegagnon, ocorreu na região do Rio de Janeiro a primeira invasão francesa no Brasil. Então, os franceses eles não invadiram o Brasil uma vez só, eles invadiram duas vezes. Com essa invasão, os franceses queriam fundar a França Antártica, que seria uma colônia francesa que serviria de base para as negociações e com asilo para as pessoas que estavam sendo perseguidas na França, como os protestantes calvinistas. Então, eles queriam fundar uma vila onde eles pudessem continuar fazendo negócios com os indígenas e também aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas na França, trazê-las para cá, porque assim aqui elas não seriam perseguidas. Como mantinham um relacionamento amigável com os indígenas, os franceses foram ajudados pelos indígenas mesmos, que estabeleceram na ilha de Sergipe, atual ilha de Villegagnon, e fundarem o Forte de Coligny. O apoio de várias tribos indígenas aos franceses foi fundamental na luta contra os portugueses na Confederação dos Tamoios. Então, nessa Confederação dos Tamoios, os franceses estavam sendo ajudados pelos índios, justamente os índios que eles tinham um bom relacionamento e faziam a troca e comercializavam o pau-brasil. No período em que o governador-geral era Duarte da Costa, não houve muitas ações dos portugueses para expulsar os franceses de nossas terras. Mas quando Mendes Sá tornou-se governador-geral, adotaram-se medidas para expulsar os franceses. Então, enquanto Duarte da Costa era o governador-geral, estava tudo muito bem, né? Não se fazia, não se questionava e nem tentava se expulsar os franceses. Mas a partir
de quando Mendes Sá se tornou governador-geral, então eles começaram a adotar medidas para expulsar os franceses. Essas foram as seguintes medidas. Ele solicitou ajuda à metrópole, que era Portugal, mandou os padres jesuítas Anchieta e Nóbrega para conversarem com os índios, conseguindo estabelecer com eles o Tratado de Paz de Iperoide. Esse tratado pôs fim à Confederação dos Tamoios. Então, graças aos jesuítas, né, que conseguiram fazer um tratado com os índios, e aí colocou fim à Confederação dos Tamoios. Com essa medida, os franceses foram derrotados por Mendes Sá e saíram da Baía de Guanabara em 1567. Gente, a palavra Bahia está correta, tá? Essa Bahia aqui não é com H, ok, gente? Bom, aqui eu tenho uma imagem do Forte Coligny, a França Antártica, que foi em 1555 até 1567. Aí, a segunda invasão francesa já não foi pelo Rio de Janeiro, foi pelo Maranhão. Era a segunda invasão no Brasil. Com essa nova, os franceses queriam fundar a França equinocial. E aí os franceses ainda mantinham o desejo de fundar uma colônia que serviria de base para os negócios e também para asilar quem protestava contra os calvinistas, os protestantes calvinistas. Então aqui eu tenho uma imagem das embarcações dos franceses que chegaram ao Maranhão no início do século XVII. A chegada dos franceses ao Maranhão foi comandada por Daniel de Latouche, senhor de La Ravardierie. Essa expedição tentou entrar em contato com os indígenas e construiu o Forte de São Luís, em homenagem ao rei da França, Luís IX. A segunda invasão francesa durou menos que a primeira, apenas 3 anos. Foi de 1612 a 1615. Em 1615, ocorreu a expulsão dos franceses do Maranhão, que foi comandada por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Depois dessas invasões, Portugal procurou povoar de forma mais afetiva a região norte do Brasil, para ter melhor condições de defender aquela localidade. Então, quando essas invasões aconteceram, Portugal, o que aconteceu? Formou mais povoados, né, para que procurasse defender, para que outros países, né, ou que a França não tentasse invadir novamente o Brasil. A atividade desse conteúdo está na página 41 e vai até a página 43. Então, a primeira é assim: qual nação invadiu o Brasil e que, por meio de negociação com os indígenas, obteve o pau-brasil? É uma pergunta, vocês vão responder. Segundo, sobre a primeira invasão, responda. Então, as opções aqui é toda sobre a primeira invasão da França ao Brasil. Quarto, marque com um X as respostas corretas. Então, isso quer dizer que tem mais de uma resposta, porque está no plural. Quinto, complete as frases corretamente. Então, vocês vão ler as opções e completar. Para isso, gente, vocês precisam ler o texto, ok? Sexto, em relação à segunda invasão francesa, responda. Então, tudo que for perguntado nesse quesito sexto é sobre a segunda invasão. O sétimo, observe a imagem do pau-brasil, leia os dados históricos referentes a essa primeira riqueza do nosso país, depois responda as perguntas na página seguinte. Então, você vai ler
todas essas informações aqui e vai responder as perguntas da página 43. Ok, gente? Então, leiam com bastante atenção, assistam o vídeo para poder responder, tá certo, gente? Até a nossa próxima aula.